Ainda dentro dessa linha que o senhor falou aí, de atender a população, os interesses da população, existe uma questão hoje aqui em Araçatuba que está sendo debatida aí, que é a questão do novo aterro, né? A Câmara tinha feito um projeto que impedia a instalação de um novo aterro, aí o prefeito Cido Sério vetou, a Câmara manteve esse veto do prefeito, que inicialmente proibia a instalação, né? Ainda existe alguma coisa que a Câmara possa fazer, no caso da população que já se manifestou contrária? Também sem parâmetro. E qual é o seu posicionamento a respeito disso? Meu posicionamento é o mesmo. Eu sei que quem votou foi a Câmara, né, anterior, mas a população se manifestou sem saber do que está acontecendo. Eu fui abordado em alguns locais. Alguns segmentos, inclusive o pessoal da agricultura, né, não quer, argumentando que o novo aterro vai prejudicar as atividades dos produtores rurais. Eu não tenho conhecimento disso também. Eu penso assim, primeiro, quem se manifestou, 90% ou mais dos que não se manifestaram, não sabe exatamente o que está acontecendo. Não tem conhecimento. Já perguntei para alguns repórteres, inclusive. Perguntei para as pessoas que vieram me abordar para questionar. Eu disse para essas pessoas, ainda não tem conhecimento do assunto. Mas o senhor não viu na imprensa? Eu vi. O senhor não leu? Eu li. Mas não tem conhecimento do que seria, não tem conhecimento das garantias de não poluição, não tem conhecimento das cláusulas que garantiria um saneamento da própria cidade, que ainda tem um problema sério com esse negócio de lixo que nós precisamos resolver. Eu não sei se é uma solução ou se é um problema. Vou estudar o assunto, mas estudar com isenção. Não é nem para condenar e nem para absolver, vou estudar para verificar o que é melhor para nós enquanto cidade e a partir daí me posicionar. Então, a Câmara ainda pode reverter essa questão do aterro? Não pode, porque já foi votado, já passou, né? Mas a situação é essa. Eu penso que essa questão, por exemplo, do aterro, ela não pode, a proibição, por exemplo, é muito simplista, né? Está proibido aterro na cidade, né? Está proibido. E se essa for a solução encontrada, pelo menos, mas isso está no atraso, mas e se for a única? Porque é a questão da necessidade. Se nós não tivermos outra melhor, nós vamos continuar sem uma medida que leve ao saneamento da cidade, nesse recolhimento de lixo e de entulho, que é uma coisa absurda, que nós estamos há anos lidando com essa questão? É o ponto de interrogação que vem. Então, se vem profissionais de lá, acompanhando tudo isso, que tenha condições de transformar essa questão, nós temos que experimentar, pelo menos avaliar a possibilidade. Não assim, de uma maneira simplista ou no bate-boca de porta de boteco. Não, discutindo com especialistas. Primeiro que neste caso específico, olha só que coisa, eu fiquei olhando aquilo, não compreendi como é que pode um debate evoluir, avançar do jeito que avançou, sem passar por uma questão muito simples. Nós temos um órgão técnico ligado ao governo do estado, que por sua vez é ligado ao governo federal, que cuida do meio ambiente, que é a CETESB. A prefeitura não tem o poder de deliberar, dizer, nós sou contra ou a favor ou eu aceito o aterro. A prefeitura não pode dizer, eu proíbo o aterro. É inconstitucional. Porque essa é uma atividade da livre iniciativa perfeitamente aceitável, desde que ela cumpra os requisitos legalmente postos a partir da Constituição e das leis infraconstitucionais. Quem é que confere isso, se está de acordo? A CETESB, não é a prefeitura. Se a CETESB dá o alvará, como é que alguém da prefeitura vai dizer assim, você não pode instalar isso aqui? Como? Ele vai entrar na justiça, vai dizer, olha aqui, tenho as garantias, os laudos que me permitem trabalhar, e a prefeitura está dizendo que eu não posso trabalhar. É evidente que vão ter ganho de causa. Então são questões que a gente precisa ter um pouco mais de critério para examinar. Não pode ser examinado assim e joga no ar. Isso complica muito, porque torna-se controvertida uma questão, uma situação que na realidade não é. A população, o povo de um modo geral, não tem parâmetros técnicos para se posicionar numa situação dessa. É por isso mesmo que se criou um órgão com pessoas relativamente bem remuneradas, pessoas bem informadas, porque quando eles não dão conta de avaliar aqui nessa instância, eles vão buscar recursos de outras pessoas que estão lá no topo, nessa área do conhecimento. E quem somos nós para contestar essas pessoas e dizer, olha, isso aqui é ruim ou é bom?
Então é muito difícil lidar assim. A gente precisa colocar as coisas adequadamente. Doutor Jaime, agora eu queria focar na questão da eleição da mesa diretora da Câmara de Araçatuba, né? Durante todo entre o período do término das eleições municipais até o final de dezembro, teve todas as articulações, havia a sua candidatura, também outros 2 pretensos candidatos, que eram o Papinha e o Cido Saraiva. Um deles, o Cido Saraiva, inclusive é ser o vice-presidente agora na Câmara. Eu queria saber como é que se formou como é que chegou a esse consenso em torno do seu nome, a ponto das outras 2 candidaturas desistirem e consolidar-se, então, essa composição da mesa diretora? Eu penso que a proposta que mais... Houve interferência do prefeito, de fato? Não houve. Não. A posição do prefeito foi sempre assim, até porque eu também não recorreria a ela. O prefeito participou como integrante do grupo político. Uhum. E é claro, com uma posição de líder do grupo, mas jamais interferiu, né, de dizer, olha, vai ser o fulano. Aliás, é bom que se coloque, eu sei que tem, às vezes, os que estão contrários ao prefeito não gostam quando a gente coloca assim, alguns questionam, os amigos em comum, né? Mas é uma verdade. Eu não encontrei, durante toda a minha atuação política, uma pessoa mais acessível do que o prefeito Cido Sérgio. Acessível mesmo, assim, de compreensão. Não é acessível para fazer média, para cooptar, não. Acessível mesmo, disposto a ouvir e dizer o que é que você tem para acrescentar de bom aqui. E ouve a exaustão, pondera, questiona, se precisar conversar 300 vezes, vai. E mais também, essa característica impõe ao sujeito uma carga horária exaustiva, mas ele faz, como ele diz sempre, com prazer, não é da boca para fora. Ele gosta desse, muito mais do que eu, dessa atuação, então ele gosta, ele atua. Então ele ouviu todo mundo, e evidentemente eu sou uma pessoa sempre que procuro agir, eu não gosto de coisas feitas às minhas costas, portanto eu não faço esse tipo de atuação. Primeira coisa que eu coloquei, passadas as eleições, foi dizer para o grupo político, eu quero ser presidente da Câmara. Depois foram oferecidos vários outros espaços políticos e tal, e eu sempre respondi da mesma maneira. Eu quero ser presidente da Câmara. Se eu conseguir, bem, se não conseguir, mas é isso que eu quero ser, presidente da Câmara. E por que não das outras vezes, quando já me perguntaram? Porque das outras vezes, eu ainda tinha uma atuação forte na polícia, eu não tinha o tempo necessário para administrar corretamente, para tentar mudar a mesmice da gestão da Câmara. E aí então não disputei, e quando disputei foi só para compor lá na frente com os companheiros que precisavam de uma dissidência para poder formar um grupo mais forte adiante. Então, mas dessa vez nós vamos aposentar proximamente, e então nós vamos ter tempo suficiente para conferir no dia a dia o funcionamento da casa, porque regimentalmente existe 2 horas diárias de trabalho na Câmara. Para ficar compatível com qualquer outro cargo, eu vou seguir por esse caminho, nas horas de folga extra e tal, e de sábado, e quando for possível, estar lá para a gente gerir de uma forma mais adequada, mas no momento seguinte eu vou aposentar, para poder cuidar melhor. E o prefeito não participou dessa forma, interferindo. Outros prefeitos participam muito mais decisivamente, participaram do que ele. Ele foi ouvindo e disse assim para a gente quando eu fui comunicado. A primeira coisa que eu fiz foi dizer para o grupo, e especificamente para ele, quero ser presidente da casa. O discurso que eu sempre usei é este de uma certa independência, porque eu nunca fui subserviente, nem na atuação na polícia, e paguei por isso, e acho que até caro demais, mas sempre atuei com independência. O cargo confere as atribuições, e eu exercito as atribuições do cargo independentemente. Agora, aceito conselho, mas não aceito intervenção. Agora essa composição da mesa, mas os outros vereadores, eles desistiram de disputar? De que forma? Exato. Então, é o que eu ia dizer. O que pesou mais, eu acho que o que fez sentido, na verdade, foi a proposta, que todos sabem que a gente conversa sempre, o que conversa se cumpre. Não aceito que descumpra, porque eu cumpro aquilo que trato.
E o que eu combinei com o pessoal foi compartilhar, que eu penso que é adequado para casa, um órgão colegiado, compartilhar todas as decisões da casa. A gestão da casa é compartilhada. Evidente que, afinal, alguém tem que deliberar. E aí eu delibero como presidente, né? Mas é compartilhada. Primeiro com a mesa e depois com os outros vereadores todos. Essa proposta o pessoal achou interessante. E passaram, então, a conversar mais proximamente comigo. No momento seguinte, pelo menos 3 ou 4 firmaram o compromisso com a gente. E aí nós chegamos para o prefeito para apresentar, dizer, nós temos um grupo de 5. Então é o grupo majoritário aqui dentro, o adequado para não rachar, é que o grupo se une então com a gente, porque nós temos a maioria dentro do grupo, que são 5. O prefeito chamou as outras e, é claro, a discussão seguiu-se. Isso não, é claro, isso não se construiu assim do dia para a noite, né? Foi muita conversa até chegar a esse ponto. Doutor Jaime, eu agradeço a participação então do Dr. Jaime, do Arnon, e a gente fica por aqui